Olá, gente, meus futuros colegas. Igual prometido, vamos fazer a correção de questões agora de vendas e negociação para o nosso curso de exercício, né? Eu vou começar fazendo essa correção, aliás, continuar, né? Porque nós já fizemos correção aí em torno de 20 e poucas questões, mais de legislação, mas agora nós vamos entrar na outra parte de vendas e negociação, que não é legislação. Vamos corrigir o nosso primeiro simulado hoje. Pode colocar aí na tela para a gente as questões, são 15 questões, né? E aí nós começamos o nosso simulado por essa questão. Vocês deem uma lida, 1 minuto aí para avaliar a questão. Essa questão, ela trata da questão da segmentação de mercado, que é um assunto muito recorrente nas provas, e que é amplamente aplicado na prática nos bancos, né? Então, hoje o Banco do Brasil ele trabalha com segmentação de carteiras, de clientes, ou seja, tem N tipos de segmentação, a principal delas, segmentação por renda, então, que é uma segmentação demográfica. Nós temos 5 tipos básicos de segmentação. Como nós podemos ver aqui, no slide seguinte, eu coloquei para vocês, nós temos 5 tipos de segmentação, que é a chamada demográfica, é quando trata de fazer a separação, né, dos clientes, ou seja, criar clusters, segmentos, em função de gênero, de idade, de renda, estado civil, educação, raça ou religião. Ou uma segmentação geográfica, que é em função da área onde se mora, cidade, estado, região, país, idioma. Temos também a segmentação por estilo de vida, que é uma segmentação psicológica, e aí entra a questão de estilo de vida, de valores, atitudes, interesses, atividades, preocupações. A segmentação comportamental trata de comportamento de compra, benefícios procurados, taxa de uso, fidelidade. E, por último, a segmentação por tipo de clientes. Clientes potenciais, eventuais, regulares, preferenciais, ex-clientes, etc. Bom, esses são os 5 principais tipos de segmentação que se aplica e que se cobra nas provas. A questão número 1 fala: o portfólio de fundos de investimento de um banco é formado por fundos de investimento conservadores, moderados e arrojados. Segundo o diretor desse banco, os fundos conservadores são adequados para pessoas que preferem investir em fundos com baixo risco, pois têm pouca experiência em investimentos. Os fundos moderados são adequados para pessoas que já têm alguma experiência em investimento e conhecem melhor o mercado financeiro. Os investidores de fundos arrojados são experientes e não se abalam com eventuais variações nos rendimentos de suas aplicações, porque entendem a dinâmica do mercado financeiro. Nesse caso, verifique-se que a oferta dos fundos de investimento é baseada em que tipo de segmentação? Ou seja, os fundos são segmentados em 3 tipos de clientes, né? Em função daqueles que têm mais ou menos experiência e têm maior propensão a aceitar o risco ou não. Ou seja, aqueles que não querem risco, aqueles que têm maior capacidade de conviver com a situação de risco. Isso aí está falando de uma segmentação que, em função do tipo de investidor, né? O tipo de personalidade, o tipo de comportamento que esse investidor tem com relação à questão de risco, com relação à questão de experiência, de vivência nesses tipos de investimento. Então, nessa questão, não existe essa tal de segmentação afetiva, é uma criação, uma invenção aí para pegar os candidatos. Geográfica não é, porque não trata, em nenhum momento fala de área, de região, de bairro, endereço, etc. Demográfica não trata de características da população, mas isso é uma característica mais de personalidade. Experimental é uma segmentação também que não se cobra esse tipo, é uma invenção. E a comportamental, aí sim, aí é o tipo de comportamento que o cliente tem com relação à propensão a correr risco ou não, e com relação à experiência que tem como investidor ou não.
Então, é uma segmentação comportamental. Essa aí é a nossa resposta, a letra E. Na questão 2, nós temos todas essas questões, lembrando, gente, é um simulado, mas a maior parte delas foram questões que eu fiz fazendo adaptações em questões de concurso, tá? Então, você vai encontrar exatamente, tem umas que são exatamente questão de concurso anterior. É o que você vai encontrar. Dê uma olhadinha aí nessa questão número 2. Questão número 2, gente, estou falando de valor esperado pelo cliente, né? Então, essa questão fala, ao implantar ações para reduzir os custos, inclusive os não financeiros, exemplo de custo, gente, o financeiro é um custo monetário, é o que você paga. E o não financeiro é um custo, por exemplo, tempo que você gasta para fazer uma compra, uma aquisição, é o desgaste físico que você tem, um desgaste psicológico, um mau atendimento, tudo isso aí entra, uma entrega ruim, uma demora na entrega, produto chega quebrado, tudo isso aí entra computando como custo, né? Mas é um custo não financeiro. Mas ele entra, é um custo, vamos dizer, nós temos os custos diretos, o custo financeiro, e temos os custos indiretos ou custos não financeiros. Tudo isso entra no custo total. E aí está falando, ao implantar ações para reduzir os custos, inclusive os não financeiros, nas transações dos clientes, os diretores de um banco têm o objetivo de multiplicar o número de agências por estado, aumentar a rede, gente. Eles estão falando em diminuir custos, reduzir custos, inclusive não financeiros nas transações. Reduzir custo em transação. Não tem nada a ver com aumentar o número de agências. O aumentar o número de agências não quer dizer que vai reduzir algum custo. Dividir a atenção prestada pelos colaboradores. Se dividir a atenção prestada pelos colaboradores, pelos funcionários do banco, isso vai atrasar mais os atendimentos, ou seja, os colaboradores aí vão dispersar sua atenção, vão demorar mais nos atendimentos, vão ter menos tempestividade e, com isso, aí, menos celeridade, vai trazer mais custos. Aqueles custos não financeiros, tipo o tempo que eu vou gastar de atendimento. Então, isso aí não vem, isso aí entra em confronto com o que se pretende aí no enunciado. Diminuir os benefícios ofertados ao mercado. Diminuir benefícios, gente, não tem nada a ver com reduzir custos. Benefícios é uma coisa, custos são outra. Então, diminuir custos, quando a gente trabalha a questão do valor percebido pelo cliente, ou valor entregue ao cliente, lembrem que valor entregue ao cliente, ou valor percebido pelo cliente, estamos falando da mesma coisa, é valor total menos custo total. E o valor total nada mais é que os benefícios. Aqui estão os benefícios. E aqui estão os benefícios, e aqui estão, né, os custos. Então, essa aqui está até no slide para vocês, o valor esperado pelo cliente, né, ou o valor percebido pelo cliente, é o valor total, que são os benefícios totais, menos os custos totais. Ok? Dito isto, volta lá coloca lá para a gente a questão. Diminuir benefícios ofertados não tem nada a ver com custo, já falamos. Ampliar a arrecadação de taxas administrativas. Se ampliar a arrecadação de taxas, gente, ou seja, vamos imaginar aumentar as despesas que os clientes vão ter, aumentar as tarifas, as taxas, isso vai trazer alguma redução de custo? Não, vai aumentar para o cliente, no cálculo do valor percebido, vai aumentar os custos totais, porque ele vai ter mais custos, e nesse caso, custos financeiros, né? Aumentando a arrecadação das taxas.
E, por último, aumentar o valor percebido pelos clientes. Aí sim, se você quer reduzir os custos, faz ações para reduzir o custo, inclusive os não financeiros, nas transações com os clientes, e se o cálculo do valor percebido pelos clientes é benefícios totais menos custos totais, como não falou nada nessa questão dos benefícios, eu vou considerar que o valor total, os benefícios totais, foi mantido constante. E os custos totais foram reduzidos. Se eu mantenho constante os benefícios e reduzo os custos, eu aumento aqui o valor percebido pelo cliente, ok? Mantendo constante o benefício e reduzindo o custo, eu aumento, consequentemente, o valor percebido pelo cliente. Então, nessa questão, a nossa alternativa é a letra E. Os diretores do banco têm o objetivo, nesse caso, reduzindo custos, de aumentar o valor percebido pelos clientes. Questão 3. Antes da 3 está aí, ó. Coloquei para vocês. Esse material aí está disponível na área lá do curso de exercício, falando que o valor entregue ou valor percebido pelo cliente, ou entregue ao cliente, são os benefícios totais menos custos totais. Questão 3. Aí nós estamos falando do composto de marketing, né? Os 4 P's. Dê uma olhadinha. Vamos lá? Questão 3. Um determinado banco apresenta um pacote de serviços bem avaliado, tanto por seus clientes quanto por opinião pública em geral, e cobra taxas mais baixas que o seu concorrente. Essas vantagens são apresentadas em suas propagandas, que são veiculadas em meios de comunicação de massa e obtêm elevadas taxas de COP e RICAL. Contudo, esse banco conta apenas com 10 agências localizadas em 5 capitais do Brasil e não consegue atender às demandas de todos os potenciais clientes do seu serviço. O ponto fraco da estratégia de marketing desse banco está localizado no componente do composto de marketing, denominado, aqui, gente, elevadas taxas de COP e RICAL, elevadas taxas de visualização, de aceitação e de revisitação, revisualização. E também elevadas taxas de interação com a instituição financeira. Aqui está falando que ele baixou taxas e que foi muito bem aceita pelos clientes e que tem uma das taxas mais baixas do mercado. Só que tem apenas 10 agências em 5 capitais do Brasil. Essa questão, o ponto fraco dessa estratégia de marketing, olha só, das letras que nós temos, uma a gente já descarta de cara, que é a letra D, pesquisa. Não existe. Os 4 P's do composto de marketing é produto, preço, praça e promoção. Então, só poderia ser a letra A, B, C ou E. A letra D é invenção, é pegadinha do concurso. Dito isto, preço. Nós estamos falando que o preço das tarifas é o mais baixo. Porém, está perguntando, isso é uma vantagem. E isso tem a ver com o preço, o nome já diz. Agora, o que está perguntando é o ponto fraco dessa estratégia, e não o ponto forte. O ponto forte é o preço. Agora, o ponto fraco é ter poucas agências em poucas capitais. Então, não tem a ver com produto, não tem a ver com promoção, e sim tem a ver com praça. Praça tem a ver com os meios, os canais de distribuição dos seus produtos e serviços e do seu atendimento. Então, aí tem poucos canais, tem apenas 10 agências em 5 capitais brasileiras, ou seja, uma rede de agências bem pequena, uma capilaridade, que a gente chama, bem pequena do banco. Ele não tem uma vasta rede de atendimento. Então, a resposta aí seria letra A, praça. É ela que fala, que tem a ver com esse ponto fraco de ter poucas unidades em poucas capitais. Olha só, coloquei para vocês também para lembrar os 4 P's aí do composto de marketing. Isso é figurinha carimbada em todo concurso. Vai ter questão, pelo menos uma questão,
sobre composto de marketing, muitas vezes acontece de ter até duas. Está falando, a internet surgiu, os consumidores mudaram, as transformações se aceleraram, mas os 4 P's do composto de marketing continua sendo a principal estrutura para se planejar a estratégia das empresas. São principais variáveis que uma empresa utiliza para apresentar sua oferta, seu produto e serviço ao público e alcançar os objetivos do marketing, né? Produto, preço, praça e promoção. Está falando aí especificamente, praça vem do inglês place, lugar, mas se refere aos canais de distribuição e os pontos de venda, sejam eles físicos ou virtuais. É por meio desse P que você define como o produto ou o serviço vai chegar ao consumidor. E aí está falando que é só através de agências, né? Em poucas capitais. Não falou dos canais remotos, não citou nada a respeito de aplicativo, etc. Então, pelo que foi citado na questão, é bem reduzido, é bem limitado esse P de praça aí dessa instituição, né? E o P de praça envolve decisões de quanto a canais de distribuição, cobertor de distribuição, pontos de venda, regiões de venda, locais de estoque, frete e logística. E depende muito do tipo do serviço ou do produto que é entregue, né? Das possibilidades da estrutura da empresa de logística, dos custos, do tempo de entrega, etc. A próxima questão, a 4. Vamos dar uma lida nela, Guilherme. 4. Está falando sobre a característica do serviço. Os serviços têm 4 características, né? Que eu coloquei aqui para vocês no próximo slide. As 4 características cobradas em prova é intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Ok? Aqui eu até citei de maneira mais detalhada intangibilidade e perecibilidade. Então, essas são as 4 características: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Variabilidade pode aparecer também como heterogeneidade, né? Ou seja, muito variável, muito heterogêneo. Questão 4. Os produtos bancários têm certas características que os diferenciam dos demais produtos comercializados no mercado. Uma de suas características é determinada pela ausência de clareza ou precisão quando de sua oferta, que repercute na falta de compreensão e na dificuldade do cliente elaborar mentalmente aquele produto que está sendo a ele ofertado. Essa característica está relacionada à sua... Olha, a gente já de cara descarta aí, ó, 2 alternativas. Risco percebido não tem nada a ver com característica do serviço. A letra B, sim, materialidade, que é sinônimo de intangibilidade, né? Tangibilidade a gente já descartaria também, porque não é tangibilidade. Tangibilidade é dos produtos, tipo um celular. Na compra de um celular, você pega nele, você vê as funções, você consegue ver com clareza, com precisão, aquilo que está sendo ofertado, né? E compreender perfeitamente o seu funcionamento, as suas características. O serviço, não. Ele não é tangível, ele é intangível. Então, a letra C a gente já descartaria também. Letra D, automação, outra alternativa descartada. Então, nós ficaríamos entre imaterialidade, que é sinônimo de intangibilidade, ou invariabilidade, né? Aí, olha só, gente, não existe invariabilidade, existe variabilidade. Invariabilidade, mais uma vez, eu posso dar o exemplo do celular, porque o celular, num determinado modelo, é o S23 da Samsung. Vão sair todos iguais, não tem variabilidade, ou seja, ele é invariável, todos são iguais. Agora, os serviços, não. Os serviços, por ter uma característica chamada de inseparabilidade, você não separa o serviço do prestador de serviço. E no banco, o funcionário, cada funcionário vai prestar o serviço, vai fazer uma abertura de conta, por exemplo, de uma determinada forma, apesar do banco dar cursos, tentar padronizar, como somos seres humanos, não somos máquinas, você, muitas vezes,
altera ali as fases do processo de uma abertura de conta e não vai fazer aquilo padronizadinho. Então, vai ter uma variabilidade esse serviço, que está lá, ó, é característica do serviço, variabilidade. Então, essa alternativa também nós descartaríamos, porque não existe nos serviços invariabilidade. Não existe nos produtos bancários. Produtos bancários, gente, seja produtos ou seja serviços, são tudo intangíveis. Por quê? A conta corrente é um produto bancário. O seguro é um produto bancário. E aí, você consegue ver um seguro? Você consegue pegar no seguro, na sua conta corrente? Então, são intangíveis. Mas eu fui no banco e só revalidei o meu CPF. Eu fui no banco e paguei um boleto. Aí é um serviço. Também eu consigo pegar no pagamento do boleto? Eu consigo ver, pegar a minha revalidação de CPF? Então, você também, os serviços também são imateriais. E esse fato da imaterialidade e da inseparabilidade do seu prestador faz com que ele tenha uma variação, né, grande, uma variabilidade grande. Então, a letra E não caberia. Sobrou aí para a gente a letra B. E essa é a resposta. Por que o cliente tem dificuldade de fazer um mapa mental, dele perceber, compreender as características do serviço que está sendo oferecido ou do produto bancário, tipo uma aplicação financeira, um produto bancário, um CDB, uma LCA, ele tem dificuldade de compreender, ele tem dificuldade de elaborar aquilo mentalmente, de perceber as características, de ter precisão, clareza com relação a esse produto. Por quê? Ele é imaterial, intangível. Você não vê, você não pega, não tem cheiro, e aí você tem essa dificuldade. Diferente de produtos materiais, né? Tipo um celular, um automóvel. Então, a resposta aí é letra B. A próxima questão, aqui está falando da intangibilidade, que é a mesma coisa de imaterialidade, tá? E por último ali, ó, está no mesmo slide, perecibilidade. Os produtos, os serviços, o funcionário bancário, ele está, ao mesmo como você não consegue separar o serviço do funcionário, e ele está sendo prestado ele está sendo vendido, né, oferecido ao mesmo tempo que está sendo prestado, se não for consumido imediatamente, naquele momento que ele está sendo prestado, ele perece. Ou seja, não é igual um celular, que é um produto material, que se ninguém comprar, ele continua lá. Agora, não tem serviços, não tem como produtos bancários ou serviços bancários, não tem como estocar. Ele não vai continuar lá. Porque se chegou um cliente e você não o atendeu naquele momento, prestou o seu serviço, você não tem mais como atendê-lo. Aquele período, se ele foi atendido por outro, se naquele período ele não foi atendido e ficou esperando, aqueles serviços não foi prestado. Ele já pereceu. Percebeu? Então, é tipo um assento de um ônibus, um assento de um avião. Se não vendeu o assento durante aquela viagem, acabou, pereceu. Não vai utilizar, porque o assento do avião ou de um assento de transporte de um avião, de um ônibus, é um serviço que é prestado de transporte e ele é prestado e consumido, ele é consumido ao mesmo tempo que é prestado. Então, não tem como deixar para consumir depois. A viagem acabou, dá para consumir? Não dá mais não. Ele é consumido enquanto é prestado. Por isso que ele perece se não for consumido. A próxima questão, questão 5. Deem uma olhada. Vamos lá, para a questão 5. A questão 5 também, ela fala de alguns assuntos, entre eles, valor percebido pelo cliente. Vamos ler essa questão. O grau de percepção de valor, essa questão trata especificamente, né, do valor percebido pelo cliente, no seu enunciado. O grau de percepção de valor pelo cliente em relação ao produto ou serviço é dinâmico, podendo variar de acordo com o momento, antes da aquisição,
durante a aquisição, imediatamente após logo o tempo da aquisição e da utilização, inclusive durante o período do descarte, se for um produto descartável. Entre outras circunstâncias, a mudança na percepção de valor ocorre porque esse enunciado é uma pequena aula para a gente falando que o valor percebido ele se altera de acordo com as fases do relacionamento, né, da experiência do cliente. A gente fala de acordo com as fases ou de acordo com os pontos de contato, né, dessa relação, dessa experiência do cliente. Então, antes, durante e depois das vendas, esse valor percebido vai se alterar. E essa mudança na percepção do valor percebido ocorre porque, letra A, há um gap, né, há um corte, um intervalo, ou seja, há uma falha, um espaço, né, um intervalo, na verdade. Então, essa mudança na percepção do valor ocorre porque um gap é instaurado entre o que a empresa oferece ao mercado e o que o cliente adquire, aumentando assim a percepção de valor. Gente, um gap, essa alternativa está falando o seguinte, que o que a empresa pode oferecer é uma coisa e o que o cliente acredita é outra. Então, isso aí já é um problema até do Código de Defesa do Consumidor, né? Se a empresa está oferecendo uma coisa e o cliente está adquirindo outra, não, nós estamos trabalhando com aquela questão, né, da propaganda enganosa. Ofereceu uma coisa e entregou outra, então está enganando o consumidor. E isso faz aumentar assim a percepção de valor? Não, pelo contrário, diminui essa percepção de valor, né? Porque o consumidor se sente enganado. Letra B. Um cliente, ao adquirir um produto ou serviço, percebe que sua expectativa de valor em relação ao que está adquirindo excede a sua expectativa de valor de qualquer outro produto ou serviço da concorrência. Ou seja, nessa alternativa, está falando o seguinte, a pergunta essa mudança na percepção de valor ocorre por quê? Porque um cliente, ao adquirir um produto ou serviço, percebe que a sua expectativa de valor em relação ao que está adquirindo excede a expectativa de valor de qualquer outro produto ou serviço da concorrência? Não, não é isso que vai fazer essa mudança, né? Vamos ver se tem uma alternativa melhor. Letra C. O grau de importância dos atributos de valor muda à medida que a relação do cliente com o produto aumenta, podendo aumentar ou diminuir o valor percebido. Ou seja, isso está falando o seguinte, que tem determinados atributos que no momento que você está planejando a compra, eles têm uma importância maior. Depois que você comprou, esse atributo, essa expectativa com relação a essa característica, ela pode aumentar ou diminuir. E depois que você está usando, também. Então, está falando que o grau de importância dos atributos de valor muda. Ou seja, quando você compra um carro, um dos atributos é o status. Você tem aí o seu valor percebido, a sua satisfação vinculada ao status que esse carro vai te dar. Às vezes, antes de comprar o carro, você está achando que você vai ter um puta status comprando esse carro. Você vai ficar muito feliz e se sentir o cara, né? Só que depois que comprou, você está usando o carro, você entra num ambiente de normalidade. E aí aquela percepção de status que você achava que ia ter, você começa a ver que muita gente também tem o mesmo carro. Então não é um diferencial, não é um status. E aí começa a mudar essa percepção de valor que você tem, aumentando ou diminuindo. Então, essa letra C, ela tem tudo a ver com a pergunta. Essa mudança na percepção de valor ocorre durante o processo, né, de compra, o processo de venda, em função do grau de importância que os atributos têm, porque eles mudam à medida que a relação do cliente com o produto aumenta, podendo aumentar ou diminuir o valor percebido. Na letra D, o vendedor
ao adquirir um produto ou serviço, aumenta os benefícios do cliente. E isso viabiliza a redução dos custos de aquisição, o que contribui para a diminuição da percepção de valor. Bom, reduzir os custos de aquisição, gente, não diminui a percepção de valor, porque ao você diminuir custos, vocês lembram lá da equação de valor percebido, não é? Benefício total menos custo total? Se eu estou diminuindo os custos, eu estou aumentando o valor percebido, ok? Então, essa letra D, ela está inconsistente, porque, na verdade, não está tendo lógica aí, não está diminuindo a percepção de valor, mas reduzir custo aumenta a percepção de valor. Letra E, as empresas focam o que os clientes desejam, generalizando e padronizando as suas necessidades, resultando no aumento da percepção de valor, porque os clientes são tratados de maneira uniforme. Gente, o marketing está cada vez mais individualizado, está cada vez mais segmentado, está cada vez feito de maneira mais personalizada para atender os desejos e anseios dos consumidores, que são diferentes. Então, o fato de tratar todo mundo de maneira uniforme, isso não traz aumento de percepção de valor. Pelo contrário, vai diminuir a percepção de valor, porque os desejos e anseios não são os mesmos. Isso é dos primórdios do marketing, né? Que é o chamado marketing de massa. Então, isso aí está errado. Então, a nossa resposta aí é letra C. É a que realmente ela tem consistência e lógica em relação à pergunta. E para a gente ir finalizando por hoje, nós temos a questão alternativa 6. Deem uma olhadinha. Vamos lá. Questão 6. O setor bancário, caracteristicamente de prestação de serviços, oferece também ao mercado uma grande quantidade de produtos. Um grande aliado desse setor é o marketing bancário, que utiliza diversas ferramentas para captar informações sobre seus clientes atuais e potenciais, possibilitando assim, de forma diferenciada e específica, ofertar novos produtos e serviços, conceder benefícios e segmentar os clientes, visando a ampliação da carteira do banco. Uma ferramenta muito utilizada pelos bancos com esse propósito. Qual que é o propósito, gente? É o propósito de buscar informações sobre os clientes, sejam atuais ou sejam potenciais clientes. Busca de informação. E o nosso principal instrumento de busca de informação chama-se CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com os clientes, ou a gestão de relacionamento, que é feita através de um sistema chamado CRM. CRM, na verdade, gente, ele faz a integração de todas as informações, vai captando informações sobre os clientes, vai condensando e relacionando essas informações para traçar o quê? Um perfil. Então, ele não é um simples software, um simples plataforma, um simples sistema, não. Ele é uma gestão, uma maneira de administrar a carteira de clientes, o conjunto dos clientes, para buscar informações e criar perfis segmentando esses clientes. As outras alternativas, ERP. ERP é um sistema de informatização. Esse sim, é para integrar a área de logística, a área financeira, a área de recursos humanos dentro da empresa. Então, ele, na verdade, é um software, um sistema de integração, um sistema de informatização da empresa. B2B, gente, seria um modelo de negócio. É quando o negócio é feito entre duas empresas. Business to business, de empresa para empresa. B2E, isso não existe, isso é invenção. B2E. Até existe o tal do B2G. G de governo, é da empresa vendendo para o governo. E é business, gente. São negócios que são feitos em plataformas digitais. São negócios que são feitos de maneira informatizada. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, CRM visa melhorar a performance de vendas, possibilita compreender melhor a jornada do consumidor e assim desenvolver técnicas
de vendas mais eficazes. No que tange a captação e conversão dos clientes. Melhora o relacionamento com clientes e com potenciais clientes, os leads, criando um ambiente para manter relacionamentos por muito mais tempo. O ERP visa conectar os fluxos informacionais da empresa, ou seja, é um sistema de conexão, de integração dos sistemas de informação da empresa, tornando esses processos mais fluidos, eficientes, eliminando os gargalos burocráticos e padronizando os processos, garantindo assim maior qualidade no atendimento ao cliente. Prover todos os setores com informações estratégicas ao mesmo tempo, tornando a empresa mais ágil na tomada de decisão. Aqui eu coloquei para vocês o que é business. É o processo de negociação que se faz de maneira digital, pela internet. Então, e é diferente de e-commerce. Eu fiz questão de colocar aí para vocês. Business é o processo de negociação pela internet. E-commerce já é a compra e venda, ou seja, já é efetivamente as transações comerciais de bens e serviços online, pela internet. Ok? Então, é o processo de negociação, business. É um negócio eletrônico, é realização de transações eletronicamente. Não interessa se são transações de compra e venda, de assinatura de um contrato, de um compromisso, etc. Agora, e-commerce são comércio de bens e serviços de maneira online. Então, está falando aqui, todo e-commerce é um exemplo de e-business, porque é realizado esse processo de negociação pela internet, mas nem todo e-business é um e-commerce, porque às vezes está estabelecendo só compromissos e não tem objetivamente uma operação de compra e venda de bens e serviços. B2B são, aí está, o B2B é o relacionamento, modelo de negócio de empresa para empresa, business to business. Tem um modelo também muito conhecido que é o B2C, que aí é business de empresa para o consumidor final direto. B2E não existe, ok? Com isso, nós vamos ficando por aqui hoje. Em breve, nós já estamos aí gravando a continuidade, ok?